Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí mais uma aula de Sociologia. Nesta aula nós vamos tratar da temática instituições sociais, não é? Esta aula que ela vai, na verdade, especificar quais são as instituições sociais e qual é a importância de cada uma delas para a estruturação social, ou seja, para a existência da sociedade de modo geral, né? Então, nessa aula nós já vamos tratar dela. Vale lembrar que esta aula para vocês que são do segundo ano já não é mais uma novidade, até porque essa temática vocês já viram ela no primeiro ano de vocês, quando vocês estudaram os clássicos da sociologia, né? Aqueles que forjaram o pensamento sociológico, Emile Durkheim, sobretudo, que é aquele sociólogo clássico que trata desta temática das instituições sociais, não é? Então essa é o que nós iremos tratar agora, a sociologia, né, as instituições sociais, e nós vamos tratar essa temática aí dentro de 6 tópicos, como vocês estão vendo, né? Então desejo desde já boa aula para todos vocês e que a gente possa aí já aprofundar um pouco mais no conhecimento sobre instituições sociais, não apenas aprofundar, mas conhecer a sua importância e também saber que as instituições sociais elas são muito importantes para a engrenagem social geral, né, de forma genérica para a sociedade de modo geral, certo? Então, boa aula a todos e vamos que vamos. Então tá aí, né? Instituições sociais é a nossa temática apresentada. Vamos rever, não é, de uma forma mais abrangente o significado, sobretudo a importância que tem as instituições sociais, não é, para a sociedade. Ok? Então vamos lá. Instituições sociais são organizações da sociedade que existem para que haja organização e a coesão social. Logo aí de cara a gente tem o conceito de instituições sociais, né? Elas são organizações, claro, né? E elas existem com uma função bastante significativa que é a questão da coesão, ou seja, é organizar a sociedade, dar uma justa organização, né? Podemos dizer assim, às pessoas que formam as sociedades. Então, as instituições sociais são elas que passam as regras e normas da sociedade para os cidadãos e formam-os enquanto cidadãos pertencentes a determinado grupo social. Então, as instituições sociais, para além da coesão, ela tem a função de educadora social, podemos dizer assim, né? Formando ou ajudando a formar o cidadão, sobretudo para uma vivência coletiva. Podemos considerar como instituições sociais a família, que é a primeira, né? A família é a primeira instituição social, certo? A escola, o trabalho, a igreja, o Estado são, portanto, as instituições sociais clássicas, né? Que nós temos desde da Constituição, não é? Desde a formação humana. Então, as instituições sociais atuam no processo de socialização, visando a adequação de cada indivíduo no grupo social, né? Como a gente já acabava de falar anteriormente. Eu falava que as instituições sociais, aquela que existe desde a formação humana, é a questão da família, né? Todos nós nascemos dentro de uma família, certo? Então, nós nascemos dentro de uma instituição social primária, como nós iremos ver lá na frente. Então, nós nascemos numa família. Se essa família é estruturada ou não, já é outro problema, já é outro tipo de análise que devemos fazer sobre essa instituição, que não vem ao caso agora. O que a gente está apresentando aqui são as instituições a partir da família e a sua serventia para a sociedade de modo geral, certo? Então vamos lá para mais um tópico aqui, não é? As características das instituições sociais. Devemos levar em consideração que, para que a vida social seja levada a cabo,
faz-se necessário que certas instituições atuem como mediadoras do conflito entre individualidade e a coletividade. Veja bem, nós enquanto pessoa, indivíduo, nós temos dupla relação, não é? Nós temos dupla, eu chamei de relação, vou deixar assim, para dizer o que com isso? Para dizer que nós somos seres individuais, mas também nós somos seres coletivos. Ao mesmo tempo que nós temos uma individualidade e isso deve ser respeitado dentro da sociedade, ao mesmo tempo nós temos uma dimensão coletiva, ou seja, nós convivemos com as pessoas, com os nossos semelhantes, não é? E com a realidade de modo geral. Tanto para a vivência coletiva como para a vivência individual, existem regras de respeitos, não é? São regras que a gente pode considerar como sendo regras morais e regras também, claro, éticas, não é? Para que haja uma boa relação na vivência individual, como também na vivência coletiva, certo? Para que haja uma vivência sadia socialmente, é preciso que haja o quê? Um respeito à individualidade de cada pessoa que forma essa sociedade. E aí que entra o papel das instituições, as instituições sociais, a família, a escola, o Estado, o trabalho, as igrejas, elas servem também para que possa educar as pessoas no trato individual como também no trato coletivo, certo? Então, nós seres humanos vivemos em sociedades e temos a dupla tarefa de desenvolvermos enquanto seres individuais e sociais, não é? Ou seja, como ser individual, nós precisamos desenvolver as capacidades éticas que nós já nascemos com ela, né? A questão do certo, errado, do respeito, da empatia, da simpatia, do processo de acolhimento, né? No processo de respeito ao outro. Tudo isso são formações individuais. E os processos educacionais de respeito coletivo, ele passa pelo processo da formação individual. Ora, se eu tive uma falha na minha formação individual, é óbvio que eu não vou ter uma vivência boa socialmente falando, eu não vou ter respeito para com o outro, eu não vou respeitar a diferença, eu não vou respeitar o espaço do outro, eu não vou respeitar o modo de pensar do outro, enfim. Por quê? Porque me falta a base. O que é a base? A formação individual, certo? Então veja, se uma sociedade ela tem muitos problemas na sua existência, nas suas atividades enquanto sociedade. Por quê? Porque faltou certamente a formação individual, que eu estou chamando aqui de formação básica, que é a formação individual de pessoa, de seres humanos que somos, certo? Então, para que haja uma sociedade sadia, é preciso que haja, portanto, uma formação individual, uma formação enquanto pessoa para viver em sociedade. Uma coisa leva a outra, né? Então, enquanto seres individuais, devemos adaptar-nos à vida individual. Mas, enquanto seres sociais, precisamos enquadrar-nos em certas normas morais e sociais que permitem a pacífica vida entre integrantes de um mesmo grupo, né? É aquilo que de certa forma, já falava para vocês, né? Por exemplo, vocês, enquanto estudantes, vocês têm uma vida individual e também têm uma vida coletiva. É uma turma, né? É uma sala de aula, nós temos uma coletividade, como também nós temos uma individualidade. Cada pessoa que faz parte da turma, cada estudante da turma, ele também tem a sua individualidade, como também ele tem o seu aspecto coletivo na convivência, né? E aí nós estamos falando da instituição escolar, que ela serve para a formação individual e ela serve também para a formação coletiva. Tudo isso está ligado ao aspecto da educação, né? Nós vamos falar isso um pouco mais lá na frente. Então, enquanto seres individuais, devemos adaptar-nos à vida individual, como eu já acabei de falar. E enquanto seres sociais, precisamos enquadrar-nos em certas normas morais e sociais que permitem a pacífica vida, não é? Eu não vou sair da minha casa, não é? Sair do meu âmbito individual, vou para a cidade, vou para
alguma reunião coletiva e chego lá e não respeito as pessoas que estão lá, não é? Eu vou na rua dirigindo o carro, eu não respeito a faixa de pedestre, eu não respeito o sinal que está fechado, está no vermelho, eu não ajudo as pessoas que precisam de ajuda, estou dentro do ônibus, enfim, não ajudo, enfim, eu não respeito, eu xingo todo mundo. Isso não é uma boa vivência coletiva, né? Se eu não tenho essa boa vivência coletiva, é porque não tive uma formação individual digna, ou pelo menos foi uma formação falha, né? Então isso é interessantíssimo, gente. Essa temática eu gosto muito dela, por quê? Porque ela toca naquilo que nós somos enquanto pessoas, né? Enquanto ser individual e enquanto ser social, que somos como pessoas. Vamos lá então, vamos para mais um tópico aqui. As instituições sociais são criações humanas para que haja uma verdadeira integração social sem conflitos e com as mesmas ideologias predominantes. Nesse sentido, as instituições sociais atuam na homogeneização da massa, fazendo com que todos agem e pensem da mesma maneira, evitando-se o caos, né? Aqui eu fiquei pensando, né, nesse parágrafo porque as instituições sociais elas são formadas de pessoas, mas não quer dizer que as mesmas pensem iguais, né? Mesmo elas estando agregadas dentro de uma instituição, por exemplo, uma família constituída de pai, mãe, filhos, irmãos, nem sempre todo mundo pensa igual, né? Mas isso não quer dizer que as pessoas não devam se respeitar uns aos outros, né? Nós somos diferentes, nós somos seres pensantes e às vezes pensamos diferente uns dos outros. Dentro da sociedade é a mesma coisa, mas isso não quer dizer que deva faltar com respeito, né? A gente deve agir com intolerância em relação ao outro, né? Então, as instituições sociais, como foi falado, elas são criações humanas, elas não são divinas, elas não caíram do céu, elas não são algo que, enfim, elas são criações humanas que servem justamente para essa coesão, essa organização social, para que as pessoas possam ter o respeito no âmbito coletivo. E aí a sociedade não vira uma barbárie, não vira um caos, não vira uma guerra de todos contra todos, como dizia Thomas Robinson. As instituições sociais elas servem como mediadoras entre a vida individual e a vida privada, levando as pessoas à oportunidade de se enquadrarem-se nos modos de vida e nos padrões sociais, a fim de que não haja divergência entre vida individual e vida social, né? As instituições sociais, como falado, elas mediam, né, a vida privada e a vida individual das pessoas, certo? Então vamos lá. Mais um tópico. Para que servem as instituições sociais? As instituições sociais elas servem para tornar a vida social menos agressiva. A moral social é uma necessidade criada para que as pessoas vivam de acordo com normas e regras que imponham respeito entre as individualidades, né? Veja bem, se na sociedade que nós vivemos, que nós estamos inseridos, se não houvesse as regras, né, seria pior, né? Seria um caos tremendo. Com regras, nós temos muitos problemas que a gente fica muito abismado, né? A gente fica muito temeroso até, e a gente fica pensando até que como um ser humano pode agir com o outro de uma forma tão bárbara, né? Como a gente costuma escutar e ver em jornais e etc. Isso porque é uma sociedade que tem regra, imagina se não tivesse, né? Então, nesse sentido, as instituições sociais atuam como mediadoras no processo de socialização do ser humano. Mais uma vez, está sendo intensificado aqui nesse parágrafo, né, que as instituições sociais elas são mediadoras, né, fazendo com que haja um respeito a certos preceitos sociais. Elas são, portanto, formadoras e educativas atuando na coesão social, né? Então, eis aí a importância das instituições. Todas elas têm o papel de educadoras, né? Elas educam a sociedade, elas ajudam as pessoas a entender o que é o certo, o que é o errado, dentro da coletividade, como também
na vida privada, na vida individual de cada pessoa, ok? Então, muito bem, vamos para frente. As instituições sociais para Emily Durkheim, como eu falei para vocês, isso aqui vocês já viram lá no primeiro ano, no caso aí do segundo, quem está no segundo. O sociólogo clássico Emily Durkheim foi um defensor do papel das instituições sociais lá no século XIX, estas, como sendo na composição da sociedade. Ele pensou a sociedade como um todo, coeso, que necessita das instituições para a sua composição. Ou seja, não difere do pensamento atual que nós estamos apresentando sobre instituições. As instituições sociais defendidas, instituídas no século XIX, e aí que são mencionadas por Emile Durkheim, elas continuam até hoje e elas têm o mesmo papel. Claro que deve se levar em consideração a realidade atual, o momento que nós estamos vivendo, que é um momento diferente, claro, e muito diferente lá do século XIX. Mas os papéis, as funções, continuam sendo a mesma, e entre elas a de educar as pessoas, tanto no âmbito individual como também no âmbito coletivo. E aí Emile Durkheim ele vai, portanto, apresentar o que? Para ele, existe duas formas de coesão social. Relembrando aqui para vocês, existe a solidariedade mecânica, que é característica das sociedades pré-capitalistas, as sociedades medievais, onde tinha um tipo de relação totalmente diferente daquilo que foi constituído como sociedade capitalista, industrial, moderna, certo? Que é o âmbito da solidariedade orgânica, aquela em que há uma formação de um organismo social. Isso é bem próprio da realidade que nós estamos vivendo, que nós vivenciamos, que nós estamos presentes. Se eu perguntar para vocês que tipo de solidariedade social nós temos, que forma a coesão, ela é mecânica ou ela é orgânica? Claro que ela é orgânica, nós não estamos numa realidade pré-capitalista. Nós não estamos no período medievo, nós estamos numa sociedade capitalista e a sociedade se organiza de forma orgânica. Ok? Muito bem. Então, as instituições sociais, na ótica de Durkheim, são uma forma de garantir a ordem da sociedade, sendo elos que unem os cidadãos em torno de uma formação social. Veja, não mudou muita coisa, do pensamento clássico para o pensamento de instituição social dos nossos dias. Para o sociólogo, existem duas formas de socialização que separam as instituições sociais. A socialização primária é provida pelas primeiras instituições com as quais o indivíduo tem contato, vem a família, vem a escola, que é essa que forma a pessoa na sua individualidade, na sua formação individual. E depois nós temos a socialização secundária, que coloca o indivíduo em convívio com outras formas de socialização. Aí vem a igreja, vem o Estado, sobretudo, que vai ajudar as pessoas a viver de forma coletiva. A escola também entra aí, embora a escola também ajude na formação individual, mas também ela tem participação efetiva na formação coletiva. A escola ela tem, podemos dizer, que ela tem essa dupla função, na formação do indivíduo. Ela forma na questão individual, no aspecto individual, como também forma no aspecto social, coletivo. E aí, para Emile Durkheim, quais são as principais instituições sociais? Família, igreja, escola, trabalho, Estado, e são as instituições sociais, e estas existem até hoje, elas continuam existindo. E claro, como eu já falei anteriormente, elas têm as mesmas funções como tinham lá no século XIX. Ajuda a educar a sociedade, ajuda a educar as pessoas, tanto no âmbito coletivo como no âmbito individual. Ok? Então, acabo de apresentar para vocês essa temática aí sobre instituições sociais, a sua função e a sua importância, como também o seu conceito. Espero que nós devemos, portanto, aprofundar um pouco mais nessa temática, porque é a nossa vida enquanto pessoa. Nós somos seres, somos pessoas que temos a função coletiva e temos a função individual, E sabemos que existem regras e respeitos em ambas as partes. Muito bem? Obrigado pela atenção de vocês, espero a devida compreensão
e nós nos encontraremos em outra aula para tratar de outras temáticas sociológicas. Grande abraço a todos e até uma outra oportunidade.